E agora vamos entender essa exceção. Tranquila, vejam. Aqui temos uma lei orçamentária anual. Só coloquei a parte da despesa, hein? Para facilitar a visualização. Ela será executada em X1. Ela se refere a X1, independentemente da sua aprovação, da data da sua aprovação, como eu falei. Gente, vamos supor que durante o exercício financeiro de X1, houve a necessidade de criar uma nova dotação. Então, vamos alterar o orçamento durante a sua execução. E o mecanismo que possibilita alterar o orçamento durante a sua execução é um crédito adicional. Mas qual é a finalidade? O que é que eu estou querendo? Criar uma despesa nova, criar uma nova dotação. Então, o adicional a ser utilizado é o especial, ok? O executivo, o presidente, o prefeito, o governador, enfim, elaboraram um projeto de lei, vou falar em presidente, elaborou um projeto de lei, mas vale para todo mundo, hein? Elaborou um projeto de lei e encaminhou ao Congresso Nacional. No valor de 1.000, o Congresso estudou, analisou e autorizou exatamente no dia 1º de setembro. A partir desta data, presta atenção, a partir desta data, você começará a contar os últimos 4 meses. Se liga aí, a partir do dia 1º de setembro. Desta data até o final do ano, só foram utilizados 400 dos 1.000 que foram abertos, autorizados e abertos. Então, se eu tinha 1.000, utilizei 400, no final do ano, há um saldo não utilizado de 600, exatamente. Novamente a regra. Os créditos especiais e extraordinários, que é o nosso caso, né? Estou falando do especial, terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício. Nos últimos 4 meses, começa a contar a partir de quando? A partir do dia 1º de setembro. Bem, há um saldo no final do ano que não foi utilizado, e o que pode acontecer com esse saldo? Caso em que, reabertos, nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Então, aquele saldo de 600, ele poderá sim passar para X2, ser reaberto em X2. Ocorrendo isso, ele será classificado, essa reabertura, como crédito adicional com vigência plurianual. E é aí que teremos a exceção ao princípio da anualidade, pois esse crédito começou em X1 e terminará agora em X2, ok? Isso acontece? Acontece sim. Então, digamos que esse crédito adicional especial foi para construir uma escola e ela não foi totalmente construída em um ano, passou para o ano seguinte, para terminar a sua construção, para ser concluída, para que o projeto possa ser finalizado. Jamais um crédito adicional suplementar poderá ser tomado como uma exceção ao princípio da anualidade. Por que jamais? Porque ele, em hipótese alguma, poderá passar de um ano para o outro. Somente um adicional especial ou extraordinário, mas cuidado, cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos 4 meses do exercício financeiro. Somente nessa hipótese. Se o ato de autorização foi promulgado antes do dia 1º de setembro, ou seja, até o dia 31 de agosto, ele não poderá passar para o próximo exercício. Então, fiquem ligados nessa sistemática para a reabertura de um crédito adicional. Falarei um pouco mais sobre isso já quase no final do curso, quando abordar o assunto créditos adicionais. Nem se preocupe, ok? Vamos voltar na tela? Agora é o princípio da clareza. Princípio orçamentário clássico, segundo o qual a lei orçamentária deve ser estruturada por meio de categorias e elementos que facilitem sua compreensão, até mesmo por pessoas de limitado conhecimento técnico no campo das finanças públicas. Então, princípio simples, um princípio que exige o quê? Um bom entendimento do projeto de lei. Então, ao se elaborar o projeto de lei, o executivo ele não pode truncar os artigos,
deixar uma redação de forma que só ele venha entender. Caso contrário, ela poderá, a redação do artigo, ou do parágrafo, ou do inciso, ou da linha, poderão ser revistas quando da apreciação do projeto de lei, por base ou com base no princípio da clareza, ok? O próximo princípio, que é importantíssimo, eu vou apresentar para vocês, primeiro, fazendo uma perguntinha, já que essa pergunta também é feita em provas de concurso. Vejam qual é. Qual foi o princípio que acabou com as caudas orçamentárias? Qual foi o princípio que acabou com as caudas orçamentárias? Primeiro, o que são caudas orçamentárias? Gente, a matéria base do orçamento é a receita prevista e a despesa fixada. A lei orçamentária anual, quando aprovada, necessita apenas de maioria simples, já que é uma lei ordinária, portanto de fácil aprovação. Sabendo dessa facilidade para aprovação, os presidentes anteriores, eles incluíam matérias dentro do projeto de lei que não tinha nada a ver com orçamento. E essas matérias deveriam ser aprovadas por maioria simples, facilitando assim a vida dele, do executivo. Essa prática foi combatida durante muito tempo. Toda essa história que eu estou contando aparece nas questões, hein? Então, essa prática foi combatida durante muito tempo por Rui Barbosa, ao ponto de Rui Barbosa apelidar tais orçamentos de orçamentos rabilongos, aqueles que apresentavam caudas orçamentárias, aqueles que apresentavam assuntos estranhos à matéria do orçamento, que era a receita prevista e a despesa fixada. Mas em 1988, com a Constituição Federal, essa prática não mais foi possível. Ela foi coibida, ela foi proibida no texto constitucional. Artigo 65, parágrafo 8º da Constituição Federal. E esse dispositivo é que deu origem ao princípio em questão. Então, para responder a essa perguntinha, teremos o quê? O princípio da exclusividade. Vamos lá. Então, qual foi o princípio que acabou com as caudas orçamentárias? O princípio da exclusividade, que é um princípio orçamentário clássico, segundo o qual a lei orçamentária não conterá matéria estranha à previsão da receita e à fixação da despesa. Então, gente, a lei orçamentária anual, ao ser elaborada, ela não poderá, em regra, olha só, em regra, dispor de matérias estranhas a quê? Receita prevista e despesa fixada. Isso está onde? Na Constituição Federal. Artigo 65, parágrafo 8º, que eu apresento para vocês. Essa parte do dispositivo, ela trabalha a regra geral. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Cuidado, sempre alerta, não é? Previsão da receita, fixação da despesa. Cuidado para a banca não trocar. Então, se a receita for fixada, a questão está errada. Cuidado, hein? Essa é uma mudança sutil que aparece nas provas, nas questões. Receita fixada invalida qualquer questão. Então, a regra geral está aí. Mas esse princípio, essa regra geral, o dispositivo aqui, ó, não para aí não. Ele continua. Não se incluindo na proibição, olha só, a autorização para abertura de créditos suplementares. Gente, já deixo aqui o alerta. Suplementares. Se a banca trocar suplementares por adicionais, está certa a questão? Não, pois os adicionais envolvem os três, né? Além dos suplementares, especiais e os extraordinários. E a Constituição Federal permite apenas os suplementares. Se a banca colocar especial no lugar suplementar ou extraordinário, está errada também. Agora, se ela colocar assim,
não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos adicionais destinados ao reforço. Aí tá certo, pois o único adicional destinado ao reforço são os suplementares. Então, cuidado com essas trocas. Aqui temos a exceção de número 1, mas continua. Segunda exceção, não se incluindo também nessa mesma proibição a autorização para contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. Aqui também farei mais uma observação. Vou marcar. Contratação de operações de crédito. Vou mudar a cor. Ainda que por antecipação de receita. O que temos aí? Gente, operações de crédito é um tipo de dívida. Antecipação de receita é outro tipo de dívida. Então vejam, não se incluindo na proibição a autorização para a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita. Wilson, não entendi ainda as exceções. Eu estou explicando, vai melhorar. É o seguinte, a própria lei orçamentária anual já poderá, de forma antecipada, autorizar tanto a abertura de créditos suplementares quanto a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. Um exemplo, a LOA deste ano trouxe em seu artigo 4º o seguinte: fica autorizada a abertura de créditos, olha só quais são, suplementares, somente suplementares, restritos a um limite, aos valores constantes desta lei. E no artigo 8º, em cumprimento ao disposto no artigo 32, parágrafo 1º, inciso 1, da LRF, ficam autorizadas a contratação das operações de crédito incluídas nesta lei. Então, gente, a própria lei orçamentária, ao ser elaborada, ela já poderá, de forma antecipada, fazer o quê? Autorizar a abertura de créditos suplementares e autorizar também a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. Mas para melhorar mesmo, olha a figurinha. Então, digamos que em 2015, o presidente, ele, ao elaborar o seu projeto de lei, já encaminhou junto ao projeto, dentro do projeto, melhor dizendo, uma autorização para quê? Tanto para a abertura de suplementares e também para a contratação de operações de crédito. Já foi no projeto. O legislativo vai receber, vai analisar, vai discutir e vai aprovar. Pode aprovar ou não, mas ele aprovou. Em 2016, ano da execução da LOA, aqui, num determinado momento, houve a necessidade de abrir um crédito adicional suplementar. A regra determina o quê? Presidente, quer abrir um suplementar? Quero. Então, elabore um projeto de lei, mande para o legislativo, aguarde a aprovação e, se for aprovado, o senhor abre através de um decreto. A regra é essa. Mas, nesse caso em questão, a autorização para a abertura de suplementar já foi dada na própria LOA. Perceberam? Facilitando aí a vida do presidente. E agora, em 2016, como o presidente vai abrir? Vamos ver. Como a autorização já foi dada na própria LOA, bastará um decreto do executivo para ocorrer essa abertura. Gente, a mesma lógica vale para a contratação das operações de crédito, que já poderão ser autorizadas dentro da lei orçamentária anual, facilitando assim a vida do presidente. Mas vamos supor agora, vejam só, que a receita prevista, vou colocar aqui embaixo, é de 100. A despesa fixada também 100. Essa autorização para abertura de créditos suplementares sempre é limitada.
e o limite foi 10% do total das despesas. Se a despesa fixada é 100, esse limite é de 10. Confere? Bem, como eu falei, aqui durante o exercício, houve a necessidade para abrir um crédito adicional suplementar. E ele foi aberto, suplementar, no valor de 10, utilizando de uma vez só todo o limite. Essa abertura ocorreu através de um decreto do Executivo, ok? Mas agora, ainda em 2016, vou mudar a cor, aqui, houve a necessidade de abrir um outro suplementar. Vejam que o limite já foi totalmente utilizado. Nesse caso, o Executivo ele vai ter que elaborar um projeto de lei, aguardar a autorização e, caso haja essa autorização, a abertura será feita através de um decreto. Isso por quê? Porque a autorização dada de forma antecipada é limitada. E ao atingir esse limite, uma nova autorização só poderá ser concedida se houver uma autorização legislativa específica. A segunda exceção que eu coloquei para vocês foi a possibilidade de a lei orçamentária anual autorizar a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita orçamentária. Então, são dois tipos de operações de crédito que poderão ser autorizados na própria LOA. Como eu já tinha separado, o primeiro é a operação de crédito, ponto. O segundo é a operação de crédito por antecipação de receita orçamentária. Mas o que é uma operação de crédito? É uma dívida. O Estado vai a um banco, contrata uma dívida, recebe dinheiro e aplica lá em investimentos. Mas o que é uma operação de crédito por antecipação de receita orçamentária? Também é uma dívida. Mas como é que ela funciona? Digamos que o Estado está com o seu saldo bancário quase no vermelho. Tecnicamente chamamos de insuficiência de tesouraria ou de caixa, tanto faz. Esse Estado vai a um banco negociar dizendo: banco, é o seguinte, estou quase no vermelho, mas daqui a 40 dias vou arrecadar meus tributos, só que não dá para esperar não, banco. Estou quase no vermelho. Ao banco, fica tranquilo que eu vou te ajudar. E você sabe como o banco ajuda, né? Vou te ajudar emprestando recursos para você. Você não vai esperar 40 dias para receber as suas receitas tributárias, não. Eu vou lhe dar agora. Mas essa antecipação vai gerar uma dívida para você. Você, Estado, banco falando, hein? Você, Estado, estará contratando uma operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, a chamada ARO. Então vejam que são duas dívidas distintas que já poderão ser autorizadas no próprio texto da Lei Orçamentária Anual. Com base nessa pequena explicação, agora eu vou trabalhar e montar com vocês situações que poderão aparecer na prova, em relação a que a diferença entre a operação de crédito é uma e a operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, que é a outra dívida. Vejam como. A operação de crédito, quando arrecadada, vai gerar uma receita orçamentária. A operação de crédito é uma dívida fundada. Fundada ou consolidada é a mesma coisa. É uma dívida fundada de longo prazo. Por que longo prazo? Porque o prazo para sua amortização é superior a 12 meses. E qual é a finalidade da operação de crédito? Atender a desequilíbrio orçamentário ou a financeiro e também ser aplicada em investimentos. Então, essa é a operação de crédito. A outra dívida é chamada de operação de crédito por antecipação da receita orçamentária. Quando contratada e arrecadada, vai gerar uma receita extra-orçamentária. Mas, Wilson, por que a operação de crédito é uma receita orçamentária?
Ora, quando é arrecadada, o numerário pertence ao Estado, receita orçamentária. Mas, Wilson, por que a aro, quando arrecadada, é uma receita extra-orçamentária? Gente, o que é a aro? Antecipação de receita orçamentária. Como a receita foi antecipada, eu não posso contabilizar como receita orçamentária. Por que não? Porque eu iria contar duas vezes a mesma arrecadação. Uma pela antecipação e a outra daqui a 40 dias, quando efetivamente ela for arrecadada. Então, cuidado. A operação de crédito é uma receita orçamentária. A aro é uma receita extra-orçamentária. Voltem. A aro é uma dívida flutuante, diferente da operação de crédito. Estão vendo, né? Essa dívida flutuante é uma dívida de curto prazo. E como é uma dívida de curto prazo, ela deverá ser amortizada num prazo menor ou igual a 12 meses. E a sua finalidade, atender à insuficiência de caixa ou de tesouraria, que é a mesma coisa. Mas agora vocês vão entender o porquê de toda essa explicação. Aí a banca vem e coloca assim: uma das exceções ao princípio da exclusividade é a possibilidade de a lei orçamentária anual autorizar de forma antecipada, agora, a contratação de operação de crédito classificada apenas como dívida fundada. Opa, eu tenho, operação de crédito, dívida fundada, e operação de crédito também, dívida flutuante. Estão vendo? A banca, classificada apenas como receita orçamentária. Não, tem a que é receita orçamentária, mas tem aquela que é receita extra-orçamentária. E assim, as bancas ficam utilizando essas características, como eu estou colocando para vocês, para lhe induzir a um erro, para montar uma questão incorreta, uma questão bastante capciosa. Mas agora você não vai perder essa questão. O próximo princípio que veremos, ele apresentará mais de uma nomenclatura. Então, cuidado, não adianta você decorar apenas um nome. Vai que a banca chama pelo outro, aí você vai ficar vendido. Opa, esse aqui eu não vi, viu sim, não decorou os seus nomes. Então, teremos um princípio que vai estabelecer uma regra relacionada também à receita e à despesa. Mas que princípio é esse? Vamos lá. É o princípio da especificação, também conhecido como discriminação ou especialização. Gente, especificar, discriminar, especializar significa o quê? Significa, ora, eu, executivo, ao elaborar o projeto de lei orçamentária anual, eu vou ter que detalhar as receitas, eu vou ter que detalhar as despesas, pormenorizar o gasto. Eu vou ter que detalhar a receita no nível chamado fonte. Eu vou ter que detalhar as despesas no nível chamado, no mínimo, elemento. Fonte é o nome da receita, tipo fonte tributária, fonte patrimonial, fonte operações de crédito, é o nome da receita. E elemento é o nome da despesa, tipo elemento pessoal, elemento material de consumo, elemento serviço de terceiros, elemento transferências, o elemento é o nome da despesa. Com a observância dessa regra, o Poder Legislativo desempenhará com maior facilidade o seu trabalho fiscalizador, porque ele saberá exatamente de onde virão os recursos e onde serão aplicados. Então, é um princípio que vai facilitar o trabalho fiscalizador do parlamento. Depois de tudo isso, tem o texto, tem a figura na tela. Então, comecem decorando, né? Especificação, discriminação ou especialização. Princípio orçamentário clássico, de caráter formal, conhecido também por princípio da discriminação, segundo o qual a receita e a despesa públicas devem constar do orçamento com um satisfatório nível de especificação ou detalhamento, isto é, elas devem ser autorizadas pelo Legislativo, não em bloco, mas em detalhe. Segundo Giacomoni,
o princípio da especialização, discriminação ou especificação. É mais uma das regras clássicas dispostas com a finalidade de apoiar o trabalho fiscalizador dos parlamentos sobre as finanças executivas. De acordo com esse princípio, as receitas e as despesas devem aparecer no orçamento de maneira discriminada, de tal forma que se possa saber pormenorizadamente a origem dos recursos e a sua aplicação. A positivação legal deste princípio, eu vou mostrar para vocês, está na Lei 4320/64, que é uma norma infraconstitucional, mas trouxe a aplicabilidade do princípio. Onde vamos buscar a positivação legal desse princípio? Ora, no artigo 15 dessa lei e também no seu artigo 5º. E de que forma as bancas cobram? Assim. Artigo 15. Este princípio está consagrado no parágrafo 1º do artigo 15 da citada lei. Na lei de orçamento, a discriminação de despesa far-se-á no mínimo por elementos. Mas, Wilson, o que são elementos? Aí vem o parágrafo 1º explicando. Entende-se por elementos o desdobramento da despesa com pessoal, material, serviços, obras e outros meios de que se serve a administração pública para a consecução dos seus fins. Então, o elemento é o nome da despesa. Então, no mínimo, até o nível elemento. Mas você também poderá encontrar a regra geral desse princípio em uma questão, sendo trabalhada com base no texto do artigo 5º da mesma lei. A lei de orçamento, olha só, não consignará dotações globais. O que é uma dotação global? É aquela que não foi detalhada, é aquela que não foi especificada. Por isso temos, a lei de orçamento não consignará dotações globais, destinadas a atender indiferentemente a despesas de pessoal, material, serviços de terceiros, transferências ou quaisquer outras. Para que você entenda melhor, aqui temos uma lei orçamentária. De um lado, receita, do outro lado, despesa. A receita pela fonte, a despesa no mínimo, no nível elemento. Então, essa lei orçamentária obedeceu ao princípio da especificação, a regra geral do princípio. Mas essa regra geral, ela não é absoluta. E você já sabe que uma regra geral não sendo absoluta, significa dizer que ela admite exceção. E a exceção está na parte final que eu mostro agora do artigo 5º. Olha só, vou marcar. Ressalvado o disposto no artigo 20 e seu parágrafo único. Então, para entender essa ressalva, vamos ao artigo 20 da lei e seu parágrafo único. Artigo 20, caput. Os investimentos serão discriminados na lei de orçamento segundo os projetos de obras e de outras aplicações. Então, o artigo 20 reforça a regra geral. Mas aí vem o parágrafo único. Os programas especiais de trabalho, marquei, que por sua natureza não possam cumprir-se subordinadamente às normas gerais de execução da despesa, poderão ser custeados por dotações globais, classificados entre as despesas de capital. Então, temos aí a primeira exceção ao princípio, os chamados programas especiais de trabalho, que são dotações globais que não foram especificadas. Mas o detalhe é que essas dotações globais, chamadas de programas especiais de trabalho, só poderão ser utilizadas para despesas de capital. Então, a primeira exceção encontra-se onde? No parágrafo único do artigo 20 da Lei 4320/64. Programas especiais de trabalho ou investimentos em regime de execução especial, tanto faz. A segunda exceção não está na Lei 4320/64. Está onde? Daqui a pouco, já.